O gerenciar licitações, ele serve para que você tenha um controle preciso de todas as oportunidades que você esteja participando. Então, no momento que você insere uma licitação no gerenciar licitações, você passa a ter um maior controle sobre ela. A gente sabe que quando você decide participar de uma licitação, você vai ter uma série de desafios. Você precisa analisar o edital, você precisa separar toda a documentação necessária para ser habilitado naquela licitação, você precisa elaborar proposta, acompanhar a sessão de lance, às vezes fazer uma impugnação, apresentar um recurso. E como que você gerencia tudo isso? Se você não tem um controle, se você não sabe o status de todas as licitações que você está participando, isso se torna um baita desafio. E o gerenciar licitações, ele busca justamente isso, que você tenha uma organização, que você tenha um planejamento bem definido de todas as licitações de interesse. Então, aqui você tem uma separação do que você enxergou como potencial, das tarefas que podem ser delegadas eventualmente a um time, se você tiver, ou se não tiver um time, até para um controle próprio de prazo. Ó. No momento que eu tenho aqui as minhas tarefas, eu sei o que está atrasado, o que é tarefa futura. Por exemplo, nesse momento, eu tenho aqui 3 tarefas atrasadas que deveria ocorrer para acompanhar a sessão de um pregão, que já está em fase de recurso. Quando eu clico na licitação, eu tenho os detalhes dela e eu posso ir inserindo aqui na linha do tempo, através dos andamentos, os acontecimentos que tiveram nessa licitação, ao ponto de que eu consiga ter a visão rápida de qual que é o atual status dessa licitação e o que eu preciso fazer. Se tem alguma tarefa pendente, se eu preciso analisar um edital, se eu preciso acompanhar um recurso. Você tem aqui uma ferramenta riquíssima que te ajuda a acompanhar do início ao fim a licitação do seu interesse. Tá? O interessante do gerenciar licitações é que ao iniciar o gerenciamento dela, qualquer evento que ocorra, como por exemplo, a inclusão de um edital, a retificação de uma licitação, uma nova publicação, ele vai gerar um andamento automático e te avisar. Por exemplo, esse aqui, ó, o pregão 64 de 2022 do EMOPA, ele teve um novo acompanhamento. O com licitação inseriu essa informação aqui automática. E quando eu venho visualizar o que é essa movimentação, ele já me fala, ó, foi publicado um novo acompanhamento para essa licitação. E ao verificar a licitação, eu tenho aqui em acompanhamentos uma publicação oficial. Nesse caso, é o aviso de resultado da licitação. Ou seja, isso facilita o seu trabalho. É uma forma de você ter agilidade para não ter que ficar procurando essa informação. Uma vez publicado o acompanhamento, ele já me avisa e eu já tenho esse recurso aqui disponível. E não somente esses registros que são feitos automaticamente pelo com licitação, mas também interação do seu time. Se porventura alguém inseriu uma nova ocorrência, você vai saber, como por exemplo essa aqui. Eu tenho o registro de que um colaborador, na data tal, horário tal, criou um andamento informando que a sessão foi suspensa com retomada prevista para hoje às 17 horas. Você passa a ter um controle muito melhor das licitações que você está participando. E à medida que elas vão sendo encerradas, eu tenho aqui um relatório das licitações que eu venci, das licitações que eu venci parcialmente, às vezes só um item ou outro, as que eu perdi, as que foram anuladas, fracassadas, declinadas. Eu tenho um histórico que vai me ajudar, inclusive, em licitações futuras. Porque se eu tenho registro das licitações que eu participei e eventualmente perdi por alguma fragilidade minha ou por não conhecer, de repente, um concorrente que venceu aquela licitação, eu vou ter um histórico apurado e riquíssimo para me ajudar na estratégia da próxima licitação. Então, qual que é o resumo aqui do gerenciar licitações? Você vai encontrar diversos recursos para que você tenha um gerenciamento eficiente
das licitações que você participa. E o gerenciamento, ele também é integrado com todas as outras funções. Veja que você pode fazer a importação de documentos que você já anexou lá no gerenciar documentos para montar a sua pasta de habilitação. Você pode consultar o chat da licitação que você estiver gerenciando pelo próprio gerenciamento, sem ter que ir até o recurso monitoramento de chat. Ele tem tudo englobado em um único local. O gerenciamento de licitação é a melhor forma que você tem para organizar e trazer uma alta performance nas licitações de interesse.